a respeito da genealogia de Joel. A Bíblia não vai falar muito a respeito dele. Uma das coisas que a Bíblia fala era de quem ele era filho. Só que um dado bem interessante a respeito da vida de Joel é que tanto o profeta Oséias como o profeta Amós faz censo ao seu nome. Em outras palavras, queridos e amados irmãos, eu já quero começar lhe dizendo: independentemente do tamanho da sua história, sempre terá alguém que tocará no seu nome. Joel, queridos e amados irmãos, como todos nós sabemos, o compêndio profético é conhecido como um dos profetas menores. Há um tempo atrás, alguém dizia que os profetas menores eram porque eram menos importantes no cânon sagrado. Desculpa, isso não tem nada a ver. São conhecidos como profetas menores ou profetas maiores devido tanto de profecia ou pelo tamanho do rolo que eles escreviam e dedicavam isso ao Senhor. Porém, queridos e amados irmãos, independente de estar na graduação de profeta maior ou profeta menor, o mais interessante é que ele era profeta. Em outras palavras, eu quero já lhe dizer nessa noite, para arrancar pelo menos um glória a Deus da sua garganta: independentemente de como você esteja na presença do Senhor, se a sua história já tem muitos anos ou se começou ainda no último culto, Deus está lhe convocando nessa noite para ser um profeta. A história sagrada vai dizer, queridos e amados irmãos, que esse homem, por nome de Joel, a tradução do seu nome significa: o Senhor é Deus. Joel se destaca agora não somente pela sua história, pela sua vocação. Joel se destaca por causa do pai dele, Betuel. Segundo a história sagrada, queridos e amados irmãos, Joel conhecia bem o povo. Joel sabia de tudo aquilo que estava acontecendo dentro do templo. Joel sabia de coisas, queridos e amados irmãos, que estavam acontecendo dentro da igreja, devido ao seu pai ser um dos sacerdotes. Então Joel agora acompanhava seu pai nos cultos, Joel acompanhava seu pai nos sacrifícios, Joel acompanhava seu pai em toda a liturgia que estava ligada às coisas do Senhor. Porém, esse mesmo Joel agora, queridos e amados irmãos, ele vê a terra de Judá e Jerusalém começar a passar por um declínio espiritual. Que isso, pastor? Verdade. Judá e Jerusalém agora, queridos e amados irmãos, começam a fazer alianças, principalmente no reinado do rei Acaz. Diz a história sagrada que enquanto Acaz está reinando, Acaz agora faz aliança com os assírios. E quando ele faz aliança com os assírios, eles trazem para dentro de Jerusalém e para a cidade de Judá altares a deuses desconhecidos, altares a deuses estranhos, altares, queridos e amados irmãos, de idolatrias. Por que, pastor? Judá agora e Jerusalém esqueceram a essência, esqueceram quem era que provia sobre a vida deles, esqueceram do Deus que tirou eles lá do Egito como um forte. Você lembra bem da história, quando o povo agora foi tirado do Egito, que ele chega diante do Mar Vermelho, algumas pessoas que estavam ali começaram a olhar para Moisés e disseram: era melhor que tivesse nos deixado lá no Egito do que nos trazido para frente do mar para a gente morrer. Moisés olha para o céu agora e diz: Deus, e aí? Enquanto estava lá no Egito, o Senhor falou comigo para tirar esse povo de lá. E Deus chega para Moisés e diz assim: o que é que você tem na mão, Moisés? Moisés olha e diz: eu só tenho uma vara. E diz: é disso que eu preciso, uma vara e alguém disposto a ouvir a minha voz e obedecer. Aleluia. Enquanto Deus está falando agora com Moisés, Deus diz para Moisés: só estende a vara. Por quê? Porque o resto quem vai fazer sou eu, irmão. Deixa eu lhe dizer uma coisa: quando você ouvir a voz de Deus, somente faz, porque quem fala se responsabiliza. Moisés agora está diante daquele mar, aleluia. Atrás de Moisés, pastor Francisco, vem um exército de Faraó. Alguém olha para ele e diz: aqui a gente vai morrer. Ele disse: vai nada, aquele que prometeu que a gente ia chegar do outro lado, ele é fiel. Eu não sou muito de fazer isso não, mas por favor, olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: fica tranquilo, Deus conta com aquilo que está na tua mão. Aleluia! Então agora, queridos e amados irmãos, Deus fala a Moisés: estende a vara. Quando Moisés estende a vara, a Bíblia Sagrada vai dizer que Deus sopra o vento das suas narinas oriental, e o mar agora começa a se abrir. Em outras palavras, o povo que agora há pouco estava dizendo assim: nós vamos morrer, eles começaram a ver o milagre de Deus. Pastor, o que você está querendo dizer? É que vai ter coisas na minha e na sua história que Deus vai nos livrar de imediato, mas tem coisas
só vai nos livrar do ato. Como assim, pastor? Daniel nunca deixou de ir para dentro da cova, mas dentro da cova Deus tirou ele de lá. Sadraque, Mesaque e Abednego enfrentaram a fornalha de fogo, mas dentro da fornalha o quarto homem estava lá para a glória do nome de Jesus. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? É que Joel enfrenta um tempo ruim, mas ele não enfrenta só, ele enfrenta, aleluia, com o Deus Todo-Poderoso do seu lado. Eu vim nessa noite para dizer a você uma coisa: talvez diante dos seus olhos esteja difícil, talvez diante dos seus olhos esteja impossível, mas nessa noite de 8º ano dos varões, Deus me trouxe de Campina Grande para cá somente para dizer para você uma coisa: se prepara, ainda tem milagre para acontecer na sua vida. O povo nossa, você conhece a história, só que deixa eu ver até agora isso. Enquanto Acais trazia para dentro de Judá, para dentro de Jerusalém, altares a outros deuses, tinha um povo que permanecia fiel. Só que agora chegamos ao livro de Joel, e Joel vai chegar para o povo e vai dizer assim: no tempo dos seus pais, ou no tempo mesmo de vocês, vocês já viram tal coisa? Você já leu o livro de Joel? É 5 cada fundo que você estava falando. Esse negócio é bom. Ou aí depois o presidente faz um pix para você. No tempo de Joel, queridos e amados irmãos, o negócio estava feio. Por quê, pastor? Porque o povo estava se distanciando, irmão. O povo estava deixando Deus de lado. O povo estava deixando o culto. E quando o povo agora começou a deixar o culto de lado, começou a deixar Deus de lado, Deus disse assim: peraí, eu tenho um jeito de trazer eles de volta. Você tem alguém na sua casa que está distante? Eu vim como homem de Deus essa noite para dizer que Deus tem um jeito para trazer ele de volta. Tem alguém na sua casa que já serviu ao Senhor e hoje está longe? Eu vim para te dizer que Deus ainda tem um jeito para trazer essa pessoa para dentro da casa dele novamente. Então, meus queridos e amados irmãos, usando agora o profeta Joel, Joel vai começar a dizer para o povo: quando foi que vocês viram tal coisas acontecer? Quando foi que os pais de vocês viram tal coisa acontecer? Porque Joel começa agora, queridos e amados irmãos, a descrever dizendo: o campo está assolado, a terra está seca, não há vida nos olivais. Eu olhei para o trigo e não há vida lá. O campo está totalmente assolado. Do versículo 4 por diante, Joel começa a dizer assim: ó, o que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto migrador comeu. O que o migrador deixou, o devorador comeu. O que o devorador deixou, o destruidor comeu. Joel estava dizendo assim: eu olhei para os campos e não vi mais nada. Porque enquanto, queridos e amados irmãos, o cortador veio, ele passou pelas plantações, pastor Francisco, e deixou alguma coisa, porque ele não manifestou, ele não devastou tudo, ele deixou alguma coisa, mas porque ele deixou alguma coisa, as pessoas olhavam e diziam assim: se ainda tem alguma coisa, a gente vai continuar do mesmo jeito que a gente está. Aí o que é que Deus faz? Deus permite, queridos e amados irmãos, que o migrador venha. Só que o migrador vem e ele ainda deixa alguma coisa, e o povo olha e diz: se ainda tem alguma coisa, é porque a gente deve continuar do jeito que está. E Deus diz: parece que vocês não estão entendendo o meu pecado. Eu estou tentando trazer vocês para perto de mim e vocês estão se distanciando mais. Então peraí que eu tenho mais para mandar para vocês. O que o migrador deixou, veio o devorador e comeu, mas o povo olhava e dizia: não, ainda tem alguma coisa. O que o devorador deixou, veio o último, que foi o destruidor, e comeu tudo. Joel chega agora para o povo e diz assim: ei, eu tenho uma coisa para dizer para vocês. O que é? Vocês não estão percebendo o que Deus está fazendo. Olhem como é que estão agora os cultos. Os nossos jovens abandonaram as igrejas, os ministros abandonaram o culto, até os sacerdotes não sentem mais desejos de estar no templo de adoração. A mão das pessoas foram fechadas, as ofertas alçadas e de sacrifícios eles guardaram para si. Tudo agora está em torno deles e eles esqueceram totalmente Deus. E alguém começa a chegar e dizer assim: Joel, e o que é que vai acontecer? Joel diz: eu vou buscar a presença de Deus, porque eu tenho certeza de uma coisa: o Deus que eu sigo não nos deixará ser devastados por esses gafanhotos. Deus fará alguma coisa. Pastor, eu ainda não estou entendendo.
Queridos, Deus te trouxe nessa noite somente para te dizer uma coisa: aquilo que diante dos seus olhos não tem mais esperança, eu tenho como fazer voltar a ter vida para a glória do meu nome. Então Joel agora, queridos e amados irmãos, ele está conversando com o povo. A visão que Joel está tendo, queridos e amados irmãos, é de algo ruim, devastador. Por que, pastor? Porque segundo o salmista vai dizer que quando o povo estava agora passando por isso, eles disseram para eles mesmos: como pois louvaremos em terra estranha? Pegaram suas harpas, penduraram nos alqueires. Por quê, pastor? Porque quando a tristeza toma conta, pastor Francisco, do nosso coração, a gente perde interesse, pastor Edivaldo, por fazer qualquer coisa. A gente não encontra alegria em estar no culto, em preparar uma festa como essa, em sair das nossas casas, em sair das nossas cidades e vir para a igreja. Por quê, pastor? Porque o nosso coração está tomado por uma tristeza. Aleluia. De que, pastor? De ver as coisas e parece que não está acontecendo nada. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: em meio a tudo isso que estava acontecendo, Naum diz uma coisa que eu amo esse texto. Sabe qual é? Deus tem um caminho no meio da tempestade. Oh, aleluia! Joel está animando o povo. Joel está motivando o povo. Joel está dizendo: ei, eu busquei a Deus. E sabe o que é que Deus está querendo? O quê? Um dia de consagração, um dia de jejum, um dia de oração, um dia de entrega, um dia de busca. E que dia é esse? 26 de abril de 2025. Ele nos trouxe aqui para mudar a história da nossa vida, para dizer: se prepara, porque aquilo